Fala galera que está aqui acompanhando notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimento, startups e automação de vendas. Meu nome é Gerson Ribeiro e hoje eu estou aqui com Hiro Miyakawa, que é um empresário do digital, trabalha nisso há vários anos, é um amigo meu e eu quis trazer ele para contar um pouquinho da experiência com o digital que ele tem, com automação, com criação de vendas através de webinários. Hiro, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela disponibilidade para falar com o pessoal. Arigatou gozaimasu. Hiro, vamos lá. Eu quero que você conte um pouquinho sobre a tua empresa, sobre o Cotobash. Fala um pouquinho para o pessoal entender com o que você trabalha. Massa. Bom, pessoal, prazer. Aqui é Hiro Miyakawa. Tem uma empresa chamada Kotoba, que é basicamente curso de japonês, né? Então, a gente foca muito nessa parte da fluência, em realmente falar japonês, que fica a desejar aí nas escolas, nos cursos tradicionais. Japonês nativo. Japonês nativo. Falando realmente japonês e poder aproveitar tudo, né? Poder trabalhar, estudar lá no Japão. Se você trabalha com uma empresa japonesa, poder se comunicar tranquilo, né? É realmente sair do decoreba e template de livros. Assim, eu já conheço a história, mas eu quero contextualizar para o pessoal. Você acabou de voltar de uma fase nômade digital. Hiro, então você acabou de voltar agora de uma fase nômade, passou um ano aí nômade. Conta um pouquinho dessa jornada, pessoal. Show. Inclusive, eu queria até agradecer a Gerson aí, porque a minha empresa basicamente roda por causa do webinar, né? E aprendi com o Gerson como é que fazer isso daí. E apanhava para fazer lançamentos tradicionais, tal, né? Não sei se você é familiarizado com essa parte aí. Só que o webinar para mim foi transformador, né? Porque você faz apenas um, em vez de fazer 3 ou 4 dias. É mais fácil você acompanhar, mexer. E para mim o resultado foi igual na primeira vez que eu já testei, né? E depois só foi melhorando. Então, isso, ano passado, eu fiquei mais confortável e finalmente realizar meu sonho, que é viver só de viagem, né? Agora eu estou fixado novamente, mas no final de 2022 eu fui para o Japão, eu rodei 5 cidades. Depois, ano passado, eu fiquei em 18 cidades no total, então acho que foram 13 cidades no Brasil, e realmente nômade mesmo. Então, fiquei viajando lugares, fiquei 2 meses em Pipa, 2 meses em Floripa, fiquei 2 meses viajando pelo norte do Brasil, e isso graças a poder trabalhar no digital, né, que me dá essa liberdade física, geográfica, né, e obviamente você tem que trabalhar enquanto você viaja também, né, você não está de férias. E eu aplicava as partes de webinar, principalmente, para poder a gente fazer o faturamento aí. Você fez lançamentos e aí fez webinário, assim, quais foram as dificuldades de fazer lançamento que você disse assim, pô, eu acho que o webinário talvez seja um caminho melhor? Massa. Então, não sei se o pessoal aí que está assistindo está familiarizado, né, com a parte do lançamento e tal, mas o lançamento basicamente tu faz um evento, né? 3 dias e tal, é muito esforço, muito esforço. Tem que gravar conteúdo, obviamente tem algumas variações, você faz ao vivo ou faz vídeo gravado, enfim. É um espetáculo que tu faz de antecipação e que, para mim, trabalhando basicamente sozinho, né? Eu terceirizo muita parte, tem uma galera que trabalha comigo, mas basicamente sou eu no que toca aqui, né? Então, para mim, o formato de webinar foi melhor porque é apenas um dia, né? Então, você tem menos coisas que precisa preparar, menos coisas para você acompanhar, métricas, números. Então, para mim, fica muito mais controlável para o meu tamanho, né? Eu faço ao vivo mesmo, né? Ou se você quiser fazer a retransmissão, beleza, soltar lá, mas você grava ao vivo. Então, para mim, é muito melhor nesse formato aí. E o legal é que as vendas, para mim, no caso, pelo menos, só foi aumentando, né? E assim, o que você hoje faz, não é nem o que você faz, mas o que você diria que precisa acontecer para um webinário ser bom? Para você dizer assim, pô, fora o resultado financeiro, mas o que você faz para ter um resultado bom? Massa. Acho que o primeiro é acompanhar as métricas, né? Você tem que saber quantas pessoas estão entrando. É o funil, né? Quantas pessoas estão entrando, quantas pessoas foram lá para assistir realmente no meu caso, a live, quantas pessoas ficaram até a oferta, quantas pessoas clicaram na oferta, quantas pessoas converteram no final. Então, se você não tiver número, você não tem como acompanhar nem saber onde melhorar, certo? A segunda coisa isso daí acho que é meio que óbvio para muita gente, mas se você faz ao vivo, você tem que ter muita energia.
Não pode ser só uma coisa chata, aquela aula da faculdade, você realmente tem que ser um entretenimento, tem que ser um espetáculo, né? Então, eu gosto de fazer a apresentação em cima do palco, tá? Então, para mim, é muito mais fácil daí, mas você tem que divertir a galera, é a animação, né? Porque só tendo essa distância da tela, o pessoal vai diminuir. Você está concorrendo com o Netflix, ou talvez os seus concorrentes que faz uma coisa mais divertida. Você tem que ser um cara autêntico, obviamente, mas tem que passar energia pro pessoal. Você tem essa pegada mais, assim, você é um cara engraçado, você passa, né, diverte as pessoas. Mas, assim, isso é necessário, é obrigatório a pessoa ser engraçada ou não? É obrigatório, você tem que fazer um curso de stand-up e clown. Não, tô ligando. Não é obrigatório, gente. Por isso que eu falei autenticidade, porque faz parte de mim querer ser engraçado, né? Não só no webinar, mas quando eu vou lá sendo o MC, né, mestre de cerimônia, em alguns eventos startups, tá? Eu tenho que fazer as piadinhas, muitas vezes sem graça, né? Mas é de mim realmente tentar ser engraçado, né? Aí, por isso que eu falo de autenticidade. O que você tem que botar para fora é realmente sentir a pessoa que você é, né? Não tentar, talvez, forçar. A galera percebe se você está sendo fake, tentar ser uma outra pessoa, né? Obviamente, se você já é uma pessoa que acredita que quer ser daquele jeito, beleza. Mas você não precisa ser engraçado nem tudo isso aí, não. Tem que ser autêntico. Autêntico. A pessoa tem que encontrar a própria voz, então. Tem que encontrar a própria voz e tem que passar diversão para o outro lado, né? No caso, tem que manter a galera presa lá para assistir. E vamos lá. Então, a pessoa, como é que funciona hoje assim um webinário que você vai fazer? Como é que você se prepara? Como é que você organiza? O que você faz? Massa. Primeiro, você tem que fazer a parte, obviamente, do conteúdo, né? O velho slide, seja Google Presentation, PowerPoint, enfim. O que você faz, você tem que seguir o roteiro, né? Então, para eu começar, eu peguei o template que tu me passou, que o Gerson me passou, então fui modificando. Então, até hoje acompanho o que ele faz para ver se está legal ou não, né? Então, vou sempre atualizando. A parte de conteúdo, tem que fazer. Os próprios os gatilhos, os copy, as falas, isso aí é fundamental, né? E o segundo é um espetáculo. Você tem que estar lá e falar, certo? Então eu dou aquela aquecida na voz, dou aquele pulinho, boto sempre umas músicas, né? Normalmente música japonesa mesmo. Enfim, que nem o pessoal lá nos Estados Unidos, né? Antes de ir pro palco, né? Se você já viu o pessoal lá nos bastidores, a galera sempre dá aquele pulinho e tal. Então tem a parte realmente do conteúdo e tem a parte emocional, na verdade, da sua cabeça para ir para o palco. Tem que entrar com certa energia, né? Tem que ir com energia, tem que ir 200% de energia. Porque tu vai no 200% e lá vai passar 100% só. Porque se tu for no 100%, só vai passar 50%. É meio errado matematicamente, né? O limite é mais 100%, mas enfim, vocês entenderam. É porque assim, a pessoa que está do outro lado, ela... É feito o que você falou, você está competindo com o Netflix, você está competindo com o concorrente da pessoa. Se você não tiver assim, uma apresentação que seja... que retenha a pessoa, né? Que tenha uma retenção, a pessoa vai acabar saindo, vai esfriar, não vai comprar no final das contas, né? Mas sem graça, não vai passar... Não sei se a palavra certa é passar credibilidade, porque você pode passar credibilidade de outras formas, obviamente. Mas realmente vai ser um conteúdo chato. Vai ser muito chato. Então, prender realmente não vai conseguir prender até o final. E no meu caso, o meu webinar é 2 horas. É longo, mas, pelo menos vendo os números, o pessoal realmente se mantém até a oferta, até o final, o pessoal realmente engaja bastante. Uhum. E assim, o que você diria que são erros que a pessoa não deve cometer no webinário? Erros para cometer. Para não cometer. Certo. Eu acho que, primeiro, realmente essa questão da autenticidade eu acho muito importante. Uma coisa também que muita gente fala, enfim, falar coisas falsas. Gente, hoje em dia o pessoal vai saber, né, se você está falando coisa mentirosa ou não, velho. Tem como descobrir. E se você perder a confiança, a credibilidade, já foi, velho. Já foi uma vez. Então, uma coisa que, para mim, é um mantra. Eu nunca minto pro pessoal. Eu não tento enganar. É realmente, sendo sincero mesmo, da forma que eu gostaria de ser tratado, né? Até falo isso daí, porque quando eu boto meu currículo, eu boto toda a procedência das coisas. Onde eu trabalhei, onde fiz as formações. Quando fui visitar a família real do Japão, eu boto lá qual foi o programa do governo que eu participei. Porque hoje em dia é fácil.
E às vezes eu vejo os concorrentes falando umas coisas exageradas e até mentira assim, mas caramba, eu não vou fazer isso não, velho, porque não é nem que eu vou perder a venda, né? Mas eu vou deixar de ser uma pessoa... Vai perder a alma. Vai perder algo, vai perder a motivação que eu estou fazendo isso daí. Né? No fim das contas, o que eu estou fazendo isso é para ajudar a galera aí. Né? Então, nem isso a galera vai confiar que você vale a pena gastar tempo. Então, acho que mentir, botar informações erradas, falsas, obviamente você pode até mostrar o lado bonito das coisas, sabe? Então, isso aí faz parte do performance, talvez. Mas realmente, botar coisas mentiras, acho que não. Né? Então, a pergunta foi a seguinte: quais são erros para não cometer? Isso. Um seria a autenticidade, né? Assim, faltar com a autenticidade. Tem outros erros que você acha que devem ser evitados? Acho que isso aí é mais conteúdo, né? E o resto, acho que é uma coisa beabá de transmissão. Realmente ter a câmera no lugar certo, realmente fazer um checkzinho antes, porque se é ao vivo, vai dar algum problema. Pode dar problema. Vai dar algum problema. Fazendo um parênteses aqui, essa é a nossa segunda gravação, porque deu um problema na câmera. Pois é. Então se liguem, porque se você está fazendo um negócio ao vivo, é importante você ter um segundo link de internet, você ter talvez outro computador pronto, caso o seu computador dê um problema. É ou não é? Sempre abra o link no anônimo para ver se está abrindo direitinho. Vai fazer um webinar e está ao vivo, abre em outro computador, abre, feito o Hiro falou, num anônimo ou no celular, para você ver se a transmissão está funcionando. Porque assim, quem está trabalhando sozinho ou não está com a equipe ainda, precisa se autogerenciar nisso, senão, assim, eu já fiz um webinário de vendas, que eu passei 1h30 falando e não estava aparecendo na tela, não estava compartilhando a tela. Eita, acontece. Acontece. Então, assim, a gente fica meio casca grossa nisso por conta dos erros que a gente cometeu, que a gente não quer que você cometa, entendeu? É verdade. Eu boto aí o iPad, eu tenho outro celular, né? Agora o meu iPhone está gravando e tal, mas tem que realmente ter vários preparatórios aí. E Hiro, vamos lá. Então, assim, o que você diria que é o... A gente já falou de erros, de coisas a evitar, de coisas a acertar. Se você pudesse voltar atrás, certo, e fosse para o começo lá da tua jornada com a tua empresa, com o Potobá, o que você faria diferente em relação ao webinário? Assim, se você pudesse falar com o Hiro lá do passado, o que você diria para ele? Cara, eu acho que primeiro talvez seja já a dica aí para a galera que está assistindo, ainda está com medo de fazer alguma coisa, né? Mas seria fazer logo. Né? No startup tem essa frase de fail fast. Fail fast. E alguma coisa fast também, que eu esqueci. Fail Mas fast. normalmente, galera, a gente já está pronto. A gente tem tudo que precisa, certo? Hoje eu faço no Maczinho tudo bonitinho, mas não precisa disso daí. Né? Obviamente eu melhoro porque eu quero entregar coisas melhores, quero trabalhar melhor. Mas você pode usar um computador simples que você tem, microfone mesmo aqui, ó. No começo eu botava aqui, ó, que veio no celular da Xiaomi, botava lá e era isso aí. E ganhava mais dinheiro do que no setup gostosinho desses aí, sabe? Então, em quesito a setup, você não precisa de tudo isso daí, né? Em relação a fazer realmente as lives, você também não precisa de uns programas bons. Obviamente, alguns é essencial, né, para ver as métricas e tudo mais. Mas com o que você tem, acredito que você já consegue fazer já. Então, já solta aí para o mundo e deixa a galera dizer para você o que precisa melhorar. Então, realmente, começar cedo, para mim, é muito importante, muito importante. A segunda, talvez, uma coisa que eu vacilei muito, é que eu focava muito só no orgânico. Muito no orgânico. E, enfim, até o Gerson aqui ficava puxando minha orelha para realmente começar a se profissionalizar, né? Mas tem algumas travas mentais que você fica, botou aquela coisa na cabeça e você nem revisa se aquela crença que você tem é uma crença limitante ou não. Então, às vezes você dá uns 300 passos para trás, né? Não sei se é questão de humildade e tal, mas realmente rever se alguma coisa está te travando. No meu caso era ir logo ou pelo menos conciliar, né? Porque hoje, para mim, acho que o mais forte ainda é o conteúdo orgânico e balancear aí também com o tráfego pago, digamos assim. Até porque hoje em dia está bem misturado, né? Não tem como fazer os dois sem a presença dos dois aí. Vamos lá, 2 últimas perguntas. Certo.
Primeira, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar pro pessoal? Alguma coisa que eu não te perguntei que deveria ter te perguntado? Alguma coisa que faltou falar? Massa. Eu acho que a questão do webinar, né, que eu queria realmente até agradecer Gessinho aí por essa ajuda, por essa mentoria, né, todas essas dicas até hoje, porque se não fosse por isso, eu teria passado muita dificuldade durante a pandemia. Acho que muita gente ficou com medo quem tinha empresa. Então, meu pai havia falecido um pouquinho antes da pandemia. Eu estava responsável por cuidar da minha mãe, do lar, né, até eu também. Na época, a minha ex também meio que morava comigo lá. Então, imagina você não ter mais a fonte de renda. Então, aquilo me assustava muito. E que bom que, para mim, no caso, né, deu bom assim. Então, eu fazia os webinars, é até onde comecei a realmente levar mais a sério essa parte do webinar. Então, o meu maior faturamento vinha disso daí e eu consegui sobreviver, pelo menos, essa parte difícil, né, que o mundo inteiro passou. Então, isso aí foi o primeiro. E o segundo, eu me sentia muito fracassado, entre aspas, porque entrei no digital e fazia os lançamentos tradicionais, etc. E não estava tendo aquele resultado que a galera diz, né? Venda milhão, não sei o quê, nada disso. O mundo real é outros 500, né? Então, e quando o resultado não aparece de imediato, você às vezes fica com dúvida, né? Caramba, será que sou eu que estou errado aqui? Eu que estou falhando aqui? E eu botei um webinar para tocar e para mim funcionou bastante, né? Então acho que fazer esse teste é até legal para ter a fé novamente no que você oferece. E quando eu fiz isso daí, eu vi que as vendas estavam indo bem, caramba, eu acho que eu realmente sou bom, só estava fazendo de forma errada mesmo aí. Então, acredito que esse webinar, em comparação com várias técnicas por aí de venda, funciona muito bem. Inclusive, se você já faz coisas no digital, seria até legal você botar o teste aí de comparar. Eu tenho esse daí, o webinar, que é o meu principal, mas eu estou testando outros tipos de formato de lançamento, de ofertas e por aí vai, né? E o webinar eu acho legal porque é pequeno, gente, né? Comparando com esse espetáculo de lançamento que é. Né? Você consegue fazer de um esforço menor, as variáveis, as métricas que você acompanha são menores também, né, em quantidade, então é muito mais fácil de você mexer. E hoje eu tenho várias ofertas, né, vários produtos para oferecer, então seria legal você também ver onde esse webinar encaixaria, se você não quiser modificar já o time que está vencendo. Né? Talvez funcione para um curso menor, ou aqueles, como é que chama? Aquelas ofertas evergreen. Uhum. Perpétuas. Automática vai funcionar muito bem o webinar, porque não são 3 dias, 4 dias. É só um dia lá, você pode ficar replicando. Faz o just in time, né? Às vezes. Just in time é o que? Na hora, né? Rola o tempo todo o webinário. Rola o tempo Venda todo. todo dia. Venda todo dia, você pode marcar as horas lá. Enfim, aí, de novo, você consegue metrificar e depois, obviamente, mexer nas variáveis para conseguir escalar melhor aí também. Então, não só para ser o seu artilheiro principal, mas também pode colocar lá no início também, ou lá no final, enfim, no formato que quiser. Então, o webinar, para mim, funciona bem. E talvez só precisa você dar a chance aí para realmente ser uma pessoa de sucesso. E minha última pergunta não é nenhuma pergunta, na verdade é um pedido. Eu sei que você viajou agora há pouco, estava no Japão. Foi. E você visitou vários templos. Foi. Inclusive trouxe para mim um amuleto do Japão, original, que eu guardo ele, tenho ele guardadinho. Eu quero que você fale assim, uma mensagem positiva para as pessoas que estão acompanhando a gente, para que elas vão lá e façam os webinários dela e que elas tenham sucesso em japonês e depois fale a tradução. Beleza, uma mensagem positiva para o pessoal ter sucesso aí. Isso. Hai. 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 Tem que ser poético, alguma coisa assim ou não? Aí fica a critério. Fica a critério. Não sei se, enfim. Eu queria passar uma mensagem mais de vá lá e faça, que realmente é o que eu gosto mesmo, certo? Mas tem uma frase que não sei se encaixa agora, mas acho que para todo mundo que encara essa nossa vida como uma grande jornada. Em japonês e depois em português. Eu vou falar. Eu acho que isso vai ser interessante para vocês. Então vai ser o seguinte aqui. Não sei se a edição vai fazer. Não, né? Vai ser direto. Vai ser direto. Então vamos lá.
Minoru hodo hobe o tareru ina hokana. Arigatou gozaimashita. Não. Traduzir agora. Agora é traduzir. É um haiku, né? Como a galera fala, um haikai, traduzido erradamente. Mas basicamente fala que um pé de arroz, não sei se a palavra certa é isso em português, né? Quanto mais ela fica com os grãos, ou o grão fica maior, a cabeça cai. E uma analogia para dizer que quanto mais a gente vive, quanto mais sábio a gente fica, a gente baixa a cabeça. Então é uma frase de sabedoria e humildade que hoje em dia eu carrego bastante, né? A gente não tem como, obviamente, voltar para trás para não corrigir as coisas que a gente fez no passado, né? Mas é como o Gerson acabou de me perguntar, o que você falaria para o passado, tem que aplicar agora, né? E se talvez essa palavra chegue a você ainda no início de carreira, entre aspas, isso realmente ajude a vocês. E talvez você já se sentir velho, até falei agora, tipo, fracassado como me sentia antes, dá uma chance aí para rever, porque a gente está nessa longa jornada aí, né? Então, quanto mais cedo, melhor para a gente refazer algumas coisas, aplicar novas técnicas aí. Hiro-san, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Valeu, galera. Aplica, faz o teu webinário rodar e lembra-se, bota para quebrar. Valeu!